Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Quem fala aqui é o Daniel Numeroso. Isso aqui é a parte 2 de reagindo à Primeira Guerra Mundial do canal DGP Mundo, que tá na descrição aqui, tá bom? Bora continuar. Então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, essas coisas aí, que ajuda muito. Mas os alemães acabaram sofrendo com o próprio gás e a batalha ficou inconclusiva. Algum tempo depois, os aliados também começaram a usar gás cloro, mesmo tecnicamente sendo proibido pelas leis de guerras, que esses mesmos países assinaram em 1899. O gás cloro, apesar de incapacitar e ser letal... Imagino que esse acordo não adiantou pra nada, porque eles usaram do mesmo jeito, então ignoraram isso. até certo ponto, precisava de muita concentração para realmente matar uma pessoa. E logo logo todos os soldados já estavam com equipamentos de segurança, como aquelas famosas máscaras de gás. Com isso, dois outros gases foram usados. O gás fosgênio, que foi o mais letal de todos. Esse gás era quase invisível e os seus efeitos eram sentidos apenas horas depois. E em 1917, os alemães começaram a usar o famoso gás mostarda, que apesar de não ser tão letal quanto o fosgênio, o gás mostarda era assustador. Só de entrar em contato com a pele, ele causava bolhas, deformações e muito sofrimento para a vítima, se tornando assim o gás mais temido e famoso da guerra. Enquanto isso, os otomanos tentam pegar o canal de Suez, mas falham. Os britânicos começam a bombardear Dardanelos para tentar chegar até Constantinopla, a capital do Império Otomano. Mas isso também não funciona. Então, em abril, eles, junto com os franceses, australianos e neozelandeses, tentam desembarcar nas praias de Galípoli. Essa operação de desembarque duraria mais ou menos um ano e seria extremamente difícil, principalmente pelas condições climáticas. Os otomanos estavam bem p***os com os armênios, que são uma minoria étnica e religiosa que vivem aqui, pois eles desconfiavam que os armênios estavam colaborando com o inimigo. Isso tudo geraria o genocídio armênio, onde mais ou menos 1 milhão de armênios acabariam morrendo. No entanto, ainda hoje a Turquia nega o genocídio e diz que os números foram exagerados pelos aliados, para fins de propaganda. O reino da Itália, que era aliado da Alemanha e da Áustria-Hungria, decidiu entrar na guerra, do lado dos aliados, pois eles foram prometidos alguns territórios da Áustria-Hungria. Os italianos tentaram um avanço nos Alpes, porém os austro-húngaros conseguiram se defender facilmente dos italianos, já que as suas posições eram bem vantajosas. Enquanto isso, os alemães intensificam os ataques de submarinos, declarando um bloqueio do Reino Unido. Olha que loucura, tipo, o único motivo da Itália ter entrado na Tríplice Aliança no século XX, né, que é da... também aconteceu no... deixa eu ver, não, Primeira Guerra Mundial, século XIX, se não me engano. Ou mesmo século, se foda-se, mas é tipo assim, olha só, se você entendeu, a Itália só lutou junto com os aliados por causa que foi prometido território, se não me engano, né, praticamente comprado no caso, né. Mesma coisa que aconteceu com o Brasil na Segunda Guerra Mundial, né, e tal. Agora, se tu pensa, o único motivo da Itália ter entrado na Segunda Guerra Mundial por causa que fazia aliança com a Alemanha nazista na época, né? Mas porque também o seu líder era um fascista, Benito Mussolini, que também apoiava Hitler. Então, por isso que essas duas coisas aí faz sentido, entendeu? Se tu for pensar isso aí. Tipo, um líder, vamos supor, Winston Churchill, ele não ia lutar junto com Adolf, tá ligado? Até por o sistema político dele ser bem diferente. Ou imagino que seja isso, entendeu? Certo? Não importa de que país seja, seria afundado sem aviso pelos U-Boot. Uma das vítimas foi o navio Lusitânia. É o mesmo século, tá, galera? Primeira e segunda, mesmo século, século XX. Tem uma bugada. Onde muitos americanos acabaram morrendo. Isso obviamente não deixou os Estados Unidos muito felizes, mas o Lusitânia trazia armas escondidas, então a Alemanha tinha uma desculpa. Os alemães também usaram os Zeppelins para bombardear cidades britânicas, inclusive Londres. Porém, isso não se mostrou muito eficiente. Na frente oriental, os impérios centrais conseguiram vitórias consecutivas contra a Rússia. A Alemanha consegue avançar na Polônia russa e em agosto eles capturam a cidade de Varsóvia, além de avançar no território da Lituânia. E mais para o fim do ano, a Áustria-Hungria consegue recuperar boa parte dos territórios da Galícia. Mas eles ainda estavam parados na Sérvia. A Bulgária estava querendo seus territórios de volta e quem sabe pegar a tão querida Macedônia. Então, vendo quão bem os impérios centrais estavam indo contra a Rússia, eles resolvem entrar na guerra do lado dos impérios centrais e começam a invadir a Sérvia. Agora, tendo que lutar em duas frentes, a Sérvia não resiste e é facilmente dominada pelos impérios centrais. O exército sérvio então vai para a Albânia, que
que é neutra. Mesmo assim, os impérios centrais vão lá atrás deles. Alguns dias depois da capitulação da Sérvia, a Bulgária anexa boa parte de seus territórios. Na Mesopotâmia, os britânicos tentam um avanço até a cidade de Bagdá, mas são parados e obrigados a recuar para Kut, onde são cercados pelos otomanos. A operação de bloqueio do Reino Unido estava indo bem, porém alguns navios americanos foram afundados, fazendo com que os Estados Unidos pedissem gentilmente para os alemães pararem com isso. E como eles não queriam mais um país na guerra, eles aceitam. Na África, as colônias alemãs tentam um avanço na África do Sul, mas falha e são obrigados a recuar. Mais tarde naquele ano, os aliados finalmente conseguem conquistar as colônias alemãs da Namíbia e Camarões. Porém, os alemães ainda estavam resistindo fortemente na Tanzânia, que estava sob o controle do comandante alemão Paul von Lettow-Vorbeck, que resistiria isolado na África durante toda a guerra, com apenas um pequeno grupo de guerrilheiros. Até o momento, um ano já tinha se passado desde o início da Grande Guerra, mas ela ainda estava longe de chegar ao fim, e muita coisa ainda vai acontecer. Só que isso vai ficar para a parte 2 do vídeo. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Prometo que a parte uma guerra rápida e gloriosa como se imaginava. Em 1915, os aliados tentaram desesperadamente quebrar a linha de defesa alemã, porém não obtiveram sucesso. Já os impérios centrais conseguiram grandes vitórias contra os sérvios nos Balcãs e os russos na frente oriental. E por falar em Rússia, eles estavam precisando desesperadamente de suprimentos, e a operação de desembarque em Galípoli tinha como um dos principais objetivos abrir uma rota para abastecer os russos. Infelizmente para os aliados, a campanha de Galípoli se mostrou um fracasso imenso, que custou várias vidas. Então, eles resolveram abandonar e começar uma operação de retirada, que por sinal foi um sucesso. Enganando os otomanos com bonecos e até disparos automáticos, os aliados conseguiram sair dali sem perder um homem. Mesmo assim, isso foi outra derrota para os aliados. Enquanto tudo isso acontecia, as coisas na Grécia estavam estranhas. O primeiro-ministro grego, Eleftherios Venizelos, queria entrar na guerra do lado dos aliados, pois o mesmo viu uma grande oportunidade de pegar os territórios da Anatólia Ocidental, que era cheio de gregos. Sem falar que a Grécia tinha um tratado de defesa com a Sérvia, no qual eles não honraram. Tudo isso porque o rei Constantino I da Grécia era casado com a Sofia da Prússia, que era irmã do Kaiser Guilherme II da Alemanha. Ou seja, ele era a favor da Alemanha e queria que a Grécia continuasse neutra. As coisas ficaram feias depois que a Bulgária declarou guerra na Sérvia e a Grécia foi meio que obrigada a mobilizar tropas para essa região. Mesmo assim, o rei se recusava a entrar na guerra, e depois de uma série de eventos complicados, o país acabou sendo dividido em dois, sendo essa parte controlada pelo Venizelos e apoiada pelos aliados. Eles iriam iniciar uma ofensiva contra os búlgaros para tentar ajudar os sérvios, mas como vocês sabem, as coisas não deram muito certo no fim. Depois da queda da Sérvia, Montenegro é dominada em algumas semanas. Enquanto isso, os soldados sérvios tentam fugir pela Albânia. Essa travessia seria dolorosa para os sérvios, e muitos deles morreram de fome, exaustão ou até mesmo atacado pelos locais. Os que conseguiram atravessar pelas montanhas albanesas fugiram para a ilha grega de Corfu. Em 1916, na frente ocidental, os alemães iniciaram uma grande ofensiva aqui na icônica cidade de Verdun, iniciando uma das mais sangrentas batalhas de toda a guerra. Essa é uma batalha bem famosa, a Batalha de Verdun. E duraria praticamente o ano todo. Enquanto os alemães estavam ocupados em Verdun, a Rússia resolve iniciar a sua maior ofensiva na guerra e conseguem capturar vários quilômetros de territórios na Galícia, além de recuperar alguns territórios que tinham sido dominados pelos alemães. Essa ofensiva foi terrível para a Áustria-Hungria, porém ela também custou bastante ao Império Russo, e eles nunca mais se recuperariam. No mês seguinte, vendo que os alemães estavam sufocados em Verdun e na frente oriental, os britânicos iniciam outra grande ofensiva aqui no rio Somme. De início eles se saíram bem mal, mas no geral essa batalha atrapalhou bastante os alemães em Verdun. Um fato interessante é que essa foi a primeira batalha em que os britânicos usaram tanques de guerra. Porém, eles não ajudaram muito, pois eram poucos e tiveram bastante problemas técnicos. O Reino Unido era bem próximo de Portugal, então a pedido deles, os portugueses apreenderam navios alemães e austro-húngaros que estavam em portos portugueses. Em retaliação, a Alemanha declara guerra a Portugal. A maioria dos portugueses lutaram nas trincheiras da frente ocidental e nas colônias africanas. Em maio, no Mar do Norte, acontece a primeira e única grande batalha naval de toda a guerra. E apesar de estar em menor número, a Alemanha conseguiu causar danos imensos à Marinha Real Britânica, afundando 14 navios. No entanto, os alemães acabaram recuando e voltando para os portos. Enquanto o Reino Unido estava meio ocupado na guerra, acontece uma rebelião na Irlanda, que foi suprimida pelos britânicos em menos de 6 dias. No entanto, essa revolta foi muito importante para a independência da Irlanda, que aconteceria em 1919. Já em agosto, vendo quão bem os russos estavam indo na ofensiva de Brusilov, a Romênia, que estava fazendo um acordo secreto com os aliados, declara guerra à Áustria-Hungria. De início, eles vão bem e
e capturam alguns territórios na Transilvânia, já que eles tinham pegado os austro-húngaros de surpresa. Mas em alguns meses, os austro-húngaros, com a ajuda dos búlgaros e alemães, conseguem parar e até dominar boa parte da Romênia em pouco tempo. Em maio, na frente italiana, os austro-húngaros iniciam uma ofensiva em Asiago, no qual de início eles foram muito bem. Porém, com o início da ofensiva de Brusilov no Oriente, os austro-húngaros não conseguiram prosseguir. Além disso, aconteceram mais batalhas no rio Isonzo. Já em novembro, usando os territórios que tinham conquistado dos russos, os alemães criam o Reino da Polônia, como forma de tentar ganhar apoio dos povos poloneses. Na Mesopotâmia, as forças britânicas que estavam cercadas em Kut acabaram se rendendo para os otomanos. Os russos tinham conseguido expulsar os otomanos. E galera, esse canal aqui, mano, se tu tá precisando fazer um trabalho, vai assistir o vídeo, velho, que isso aqui vai te ajudar. Da Pérsia. Certeza. Porém, em junho, os otomanos fizeram uma segunda invasão e conseguiram chegar até a cidade de Hamadan. No entanto, os otomanos não conseguiram segurar por muito tempo e em dezembro foram expulsos novamente pelos britânicos e russos. Já nos Cáucasos, os otomanos perderam algumas batalhas importantes para os russos e tiveram que recuar bastante. No Sinai, os otomanos, agora com a ajuda dos alemães, tentam avançar mais uma vez, porém são novamente parados pelos britânicos. Além disso, os britânicos prometeram aos árabes a criação de um grande, independente e unificado Estado árabe nesses territórios do Império Otomano. Isso caso os líderes árabes se revoltassem contra os otomanos. A revolta começou na região de Hijaz, mais especificamente na cidade de Medina e na famosa cidade de Meca, que foi dominada pelos árabes. Uma das figuras icônicas dessa revolta foi Thomas Edward Lawrence, que ajudou na hora de convencer os árabes, além de lutar lá. Thomas ficou conhecido como Lawrence da Arábia, e o maior impacto dessas revoltas foram nas linhas de trem da região de Hijaz, que era constantemente atacada pelos árabes. Isso atrapalhou os otomanos, que tiveram que deixar tropas vigiando e reparando as linhas de trem, além de que eles perderam bastante suprimentos que eles... Sim, por causa que o trem naquela época ali é tipo a principal locomoção para transportar tanto armas e suprimentos para os soldados ali de cada lado. Então é bem uma estratégia bem boa se atacar as linhas ferroviárias. Realmente necessitavam em outras frentes. Algo interessante é que ao mesmo tempo que os britânicos prometeram essas terras para os árabes, eles fizeram um tratado secreto com a França, no qual eles iriam dividir o Império Otomano entre eles. Além disso, em 1917, os britânicos iriam prometer a Palestina para os judeus, para assim conseguir apoio deles também. Tudo isso iniciaria conflitos que durariam até hoje. Em 1916, no leste da África, os britânicos mandaram reforços para tentar derrotar o exército de Lettow-Vorbeck. E isso era exatamente o que ele queria, atrapalhar os aliados, que poderiam usar esses homens em outras frentes. Ao longo de 1916, os aliados lançaram um ataque à colônia alemã de todas as direções. Mesmo assim, eles não foram capazes de capturar Lettow-Vorbeck e o seu exército. Na frente ocidental, as batalhas de Somme e Verdun chegaram ao fim. Em Verdun, os franceses conseguiram segurar e expulsar os alemães que estavam ao redor da cidade. Já em Somme, os aliados conseguiram conquistar alguns poucos quilômetros de terra, mas a um custo bem alto para os dois lados. Depois dessa derrota em Verdun, a Alemanha muda o comando do exército no ocidente, colocando o general Ludendorff e o comandante Hindenburg, responsáveis pelas grandes vitórias da Alemanha na frente oriental. Já em 1917, todo mundo estava cansado. A Grande Guerra se estendeu mais do que o esperado e alguns países já mostravam sinais de fraqueza. A Rússia já estava em uma situação ruim antes da guerra. Com ela, o país quebrou de vez. Eles não tinham nem comida para alimentar o povo comum, muito menos suprimentos para continuar lutando. Sem falar que com as derrotas sucessivas na frente oriental, a moral do exército russo estava muito baixa. Com isso, o povo se revoltou contra o governo na Revolução Russa de fevereiro. O Tsar Nicolau II abdica do poder e a Rússia passou a ser controlada por um governo provisório, que fez a péssima escolha de continuar na guerra, o que deixou a população puta com eles também. Com isso, a popularidade do Partido Comunista subiu rapidamente, já que eles prometiam 3 coisas básicas: pão, paz e terra, que era basicamente o que a grande maioria da população queria naquele momento. A Alemanha também não estava em uma situação muito boa, e ela sabia que não poderia ganhar uma guerra muito longa contra os aliados, já que eles tinham bem mais recursos. Então, a Alemanha resolveu voltar com o bloqueio da ilha da Grã-Bretanha, só que dessa vez ela intensificou absurdamente os ataques contra os navios, não importando se ele fosse de um país neutro ou não. Isso obviamente deixou vários países putaços com a Alemanha. Mas nos primeiros meses isso até que funcionou, e o Reino Unido começou a sentir os efeitos
Unidos do bloqueio. Até o momento, os Estados Unidos conseguiram se manter fora da guerra, mesmo ficando claro que eles apoiavam os aliados, emprestando dinheiro e vendendo equipamentos. E assim, os aliados precisavam ganhar para que eles tivessem esse dinheiro de volta. Sem falar, os alemães aparentemente tentaram enviar um telegrama para o México, tentando convencê-los a atacar os Estados Unidos caso eles entrassem em guerra. Esse telegrama foi aparentemente interceptado pelo Reino Unido e mandado para os americanos, que ficaram putos e posteriormente declararam guerra à Alemanha. No entanto, os americanos só realmente fariam diferença no ano seguinte, quando seus soldados chegaram... É um grande problema, eu já tentei os Estados Unidos na guerra. Então, galera, bora pra parte 3 aí, tá? E o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, mete o like. Falou então e fui.